Bom dia, pessoal. Nós estamos nessa manhã de domingo aqui, diretamente de Cianorte, para você aí no YouTube, dando sequência a esses vídeos que tem sido para mim uma alegria produzi-los. E eu espero que para você tenha sido um canal de bênção e de edificação na sua vida. O que nós queremos falar hoje é de um assunto que vem me preocupando já há alguns anos, e eu venho meditando sobre esse tema que nós vamos abordar, que chama a questão fé. E eu gostaria de trazer novamente, não aquelas decorebas que as pessoas falam sobre o significado do conceito de fé, conforme aparece aí embaixo, está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, você pode verificar que existe um conceito, acerca de fé, e quando você pergunta para um cristão o que é fé, ele repetidamente, decoradamente, faz essa fala do Hebreus capítulo 11, verso 1, que está embaixo aí. Mas se você fosse explicar o que é fé, com as suas palavras, não com aquilo que a Escritura traz ali como sendo o conceito de fé, porque isso tem que ser uma coisa que se define pelo Espírito de Deus em nós. Vamos supor que não houvesse mais Bíblias à disposição para que nós pudéssemos aprender o conceito de fé. Então, como eu ensinaria isso para os meus filhos? Então verifique que o conceito de fé, primeiramente, ele é algo que é vindo do Espírito Santo de Deus ao teu espírito. Então, portanto, se distingue pelo espírito e não apenas pela letra. Mas vamos direto ao assunto. Quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos, finalizando ali uma parábola do juiz incompassivo, do juiz que não quer dar ouvidos àquela mulher, a viúva, que insistentemente vai diante dele pedindo que ele julgue a sua causa, ao final daquele texto você vai encontrar aí, eu vou deixar aí para você ler: quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? E esta é uma questão, uma pergunta de Jesus para mim e para você. E por que Jesus nos faz essa pergunta? Então verifique que fé tem alguma coisa a ver com esperança. Por que tem alguma coisa a ver com esperança? Porque a fé manifesta ou faz a ligação entre aquilo que você ouve como promessa e liga você à concreção ou a completar essa promessa, ou seja, ela de fato acontecer. Então vamos repetir: a fé liga você da promessa até a chegada dela, a conclusão dela, daquilo que você ouviu que vai acontecer com aquilo que de fato está acontecendo na sua vida. Esse processo de manter você entre a promessa e aquilo que de fato foi prometido e venha a ser completado na tua vida, esse período, esse tempo em que você caminha sobre essa certeza, chama-se fé. E lá no Antigo Testamento a gente pode entender o que seja isso. Quando Abraão recebeu de Deus uma promessa, onde ele não tinha filhos nenhum ainda com a sua esposa Sara, e Abraão então recebe essa promessa de Deus, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, uma grande multidão. E depois, falando acerca do filho da promessa, no qual ele aguarda esta promessa, porém, você vai fazer a verificação que nem sempre a fé ainda sendo desenvolvida
ela realmente pode fazer com que você permaneça nela. Por exemplo, em Abraão, quando Deus disse que lhe daria um filho e que Sara, a sua mulher, seria a mulher que traria no ventre esse filho, e ela era estéril. Se nós formos verificar toda a história, nós vamos entender que ali houve um tempo em que Abraão meio que vacilou na fé. Por que ele vacilou naquele tempo? Porque pela história se sabe que, a passado alguns anos da promessa, a sua esposa o leva a fazer com que a promessa se cumpra através de uma serva, de uma escrava que servia a eles ali no convívio, que é uma egípcia, Agar. E através dessa escrava ele vem então a dar cumprimento da promessa de Deus. Agora veja bem, ele caminhou pela fé até a chegada do filho? Nesse momento não. Por que ele não caminhou pela fé? Porque a promessa de Deus não era através de Agar, a promessa de Deus era através de Sara. E ele tinha que aguardar isso como quem anda em esperança e fé. E o resultado disso, a gente sabe o que acontece quando a pessoa dá uma conclusão à promessa que alguém lhe faz pelo seu próprio braço, pela sua própria força. O final disso nunca é um final que traga bem, que seja bem sucedido, mas um final que não seja de alegria, senão de tristeza, porque depois de nascido Ismael, filho de Agar com Abraão, Abraão tem que despedir essa mulher e esse filho que ele criou ali, se eu não me engano, até a idade de 15, 16, 17 anos, uma coisa assim, e agora ele tem que despedir essa escrava com o seu filho, para que a gente possa entender que quando a gente manipula a promessa, querendo dar a promessa a completude, a consumação, o efeito, enfim, quando a gente quer completar ela com meio próprio, com esforço próprio, isso aí não vai nos trazer nenhum bem, nenhum benefício. Por outro lado, depois disso, aí sim vem o filho da promessa. Abraão recebe Isaac por meio da sua esposa. Ela fica grávida de Isaac e vem a dar esse filho a ele. Nesse momento, agora Deus então leva Abraão de novo para a questão da fé, para ver se ele havia aprendido alguma coisa sobre o que é caminhar em fé. E diz a Abraão: Abraão, leva teu filho ao Monte Moriá e lá me oferece o teu filho em holocausto. Agora você veja, a promessa de Deus para Abraão era de fazer dele pai de uma multidão, e essa promessa estava vinculada ao filho de Sara, ou seja, Isaque. Agora Deus pede para ele sacrificar o filho. Como que a promessa de Deus poderia se cumprir a partir de um filho morto? Então agora nós começamos a entrar no entendimento do que seja fé, porque fé é o elemento, uma ação em nós que nos transcende para o impossível. E qual seria o impossível? O impossível para Abraão seria ele de fato apresentar este filho em holocausto a Deus, ou seja, matar aquele filho como um sacrifício em oferta, e este filho, mesmo depois de morto, reviver. Porque para completar a promessa, esse filho teria que passar da morte para a vida. Então Abraão nos diz que a fé que agrada a Deus é a fé que transcende o impossível, ou seja, não está na altura nem na possibilidade humana de ser concluída. E muitas pessoas hoje estão caminhando em fé porque elas têm conquistado coisas nesta vida. Eu pergunto para você,
Se um ateu conquista, se esforça, trabalha para conquistar coisas, ele está fazendo porque ele tem fé? E os cristãos estão hoje fazendo a mesma coisa. Eles estão achando que, porque alguém profetizou na vida dele que ele seria abençoado com alguma coisa desta vida, que há possibilidade nesta vida, como um bem material, ou como uma pessoa que lhe foi prometida, ou então como uma cura de uma enfermidade. E para as coisas desta vida eles estão dizendo que estão caminhando em fé. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, isto não é fé. Isto não é fé. Fé é aquilo que liga você de algo que você ouviu de Deus, para então se completar numa transcendência, ou seja, naquilo que transcende o natural. Não é desse mundo, não é dessa vida, não vem para agora. Abraão, por exemplo, ele olhou para a questão da promessa e, apresentando seu filho em holocausto, creu na promessa que em Isaque, seu filho, ele seria pai de uma grande multidão. Estava feita uma aliança. Então, ainda que o seu filho viesse a ser morto pela sua própria mão, segundo Deus havia ordenado, e aí entra o cumprimento da questão obediência de Abraão a tudo que Deus diz, ainda assim Deus, como o provedor, como aquele que deu a promessa, então ficaria encarregado também de trazer Isaque de volta à vida. Abraão viu este momento e se alegrou antes de levar o seu filho ao monte. Quando ele para e olha para o monte e diz aos seus servos: eu e o menino iremos até lá, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Ele coloca no plural, dizendo: e voltaremos a vós, os servos. Então ele faz ali, deixa os servos ao pé do monte e vai até o monte, vai oferecer, mas já vai oferecer com a alegria de estar vendo o seu filho retornando com ele, mesmo após ele sacrificar o filho dele. Isto é fé. É algo que transcende daquilo que é natural. E Jesus faz a pergunta para mim e para você: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E do que Jesus está falando? Da mesma situação que nos é dada pelo Evangelho. Porque o Evangelho nos traz a definição de fé, mediante a qual Jesus diz assim: aquele que crer em mim, nas minhas promessas, eu darei a ele a vida eterna. E a vida eterna só é possível por meio de uma ressurreição. A vida eterna pode até começar em mim, mas ela vai passar pela morte. Ela pode começar agora, mas a morte é um fato. E se eu não transcender da morte, não me alegrar nela, para que a promessa se cumpra em mim, então eu não estarei caminhando em fé. Jesus disse assim: aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei no último dia. Faz a verificação, meu querido. É a mesma situação de Abraão lá com seu filho Isaque. Você tem a fé que transcende o medo da morte? Ou ainda o medo da morte é maior do que a tua fé? Porque se você tem realmente dentro de você o medo da morte, é porque a sua fé não transcende para a vida eterna. Não leva você para lá. E nós sabemos que o que nos salva, ou o que nos coloca em eternidade, é a fé. Mas uma fé que foi desenvolvida para crer na ressurreição. Ou seja, esta fé
transpõe as barreiras do medo. E você não tem mais o medo da morte. E as pessoas hoje, elas estão muito acostumadas a uma fé que não transcende. Qual é a fé que não transcende? Porque das coisas que são propostas, como andar em fé, é das coisas dessa vida. Tenha fé, Deus vai te abençoar no sentido de bens materiais, trabalho, prosperidade financeira. Mas, meu querido, tudo isso aí, qualquer um pode conquistar a partir do seu próprio esforço. Se não fosse assim, Asaf não teria escrito o Salmo 73, aonde ele diz que os ímpios, os pecadores, no caso os ímpios, eles prosperam, eles conquistam todas as coisas, e tudo isso sem fé no Criador. E aí as pessoas estão sendo estimuladas nas pregações a esse tipo de fé, e esse tipo de fé não é fé que transcende para a vida eterna. Aí eu vou entrar na questão que eu propus o vídeo. Porventura, quando o Filho do Homem vier, aí nós estamos falando da parousia, nós estamos falando da vinda em glória de Cristo, onde todo olho o verá, neste momento achará o Filho do Homem fé na terra? Então a minha pergunta que eu quero dizer para você é a seguinte hoje. Por que o apóstolo Paulo diz que na iminência da volta de Jesus, naqueles últimos tempos, que precede a vinda de Jesus em glória, entraria a apostasia, conforme você vê no texto aí de 2 Tessalonicenses? Por que Paulo diz que entraria e seria manifesto o tempo da apostasia? E para você, querido, que ainda não tem um entendimento sobre apostasia, essa palavra significa abandonar a fé, deixar a fé. É aquelas pessoas que não estão crendo mais na ressurreição e muito menos na vinda de Cristo. Aquelas pessoas que já não ouvem mais nada acerca da manifestação do Senhor Jesus em glória. Essas pessoas não estão tendo mais o Evangelho como pregação aos ouvidos. Aquele Evangelho que diz: Jesus está vindo, Jesus está voltando. Não para uma ameaça, não para ameaçar ninguém, mas apenas para edificação e esperança da vinda dele. Porque quando alguém prega hoje sobre a vinda do Senhor, não prega uma palavra que nos traga alegria, prega uma palavra para amedrontar aqueles que estão andando meio que cambaleando na vida cristã. E aí eles vão dizer: cuidado, Jesus vai vir e vai pegar você de surpresa, e você vai ficar aí para, de repente, aí numa doutrina de pré-tribulacionista, você vai ficar aí para a grande tribulação. Então as pregações dele não são para te alegrar, para te trazer mais esperanças. As pregações são para te amedrontar, são para te trazer pavor, são para colocar no teu coração uma sensação de medo. E aí você fica refém, né, desse tipo de pregação. Porque não existe nem mais alegria em saber que Jesus está voltando e que o tempo da sua vinda está muito próximo. É por causa disso que a apostasia chegou. E já chegou e está dentro dos púlpitos, das igrejas, estão sendo pregados nos púlpitos não a fé que transcende. Mas já que você não precisa pregar a fé que transcende, porque já não há mais esperança mesmo da vinda, ninguém mais se alegra com uma pregação Jesus está voltando, a não ser as pessoas que ficam com medo da vinda, porque é isso que tem trazido as mensagens de púlpito, medo a todos. Ai, Senhor, se o Senhor vier hoje, eu não sei se eu subo porque minha vida não anda de acordo. E aí o medo, né, se instala. Medo da morte, o medo da vinda.
E o apóstolo Paulo diz que a pregação do Evangelho é para a esperança e a alegria da ressurreição e da vinda de Cristo. E hoje, ao contrário, só se instalou o medo. E eu quero dizer para você, fé que transcende você para a vida eterna é a fé que te faz mover em esperança e alegria de espírito pela manifestação de Jesus na sua glória. Eu não sei, meu querido, como é que está a sua fé. Se falar da vinda do Senhor ou da morte, a morte física é um problema para você. Às vezes eu comento com a pessoa, puxa, eu podia partir hoje, vontade de estar com Jesus, e as pessoas ficam me criticando. Roberto, você não pensa na sua esposa, nos seus filhos? Eu digo, penso. Tanto penso que eu já falei tudo acerca do Evangelho para eles. Agora a minha esperança é estar com Cristo e Ele me levar para a glória com Ele. Essa é a minha alegria que me faz mover todos os dias. Saber que cada dia que passa eu estou mais próximo dEle. Porque esse corpo, cada dia que passa, está mais cansado. Esse corpo está dando já os seus sintomas de que a morte já está sendo verificada mais de perto a cada dia. É lógico, para que você que é um jovem que está ouvindo aí, cheio de vida, não tem ainda não perdeu os cabelos da sua cabeça, nem pensa nessas coisas. Mas quando você chega a 50, 60, 70 anos de idade, você já vai começando a sentir aquele cheirinho de morte chegando. Para uns é cheiro de vida. Para outros é cheiro de morte mesmo, porque não tem a fé na transcendência, nem a esperança da glória acerca da vida eterna. Então, meu querido, faça uma reflexão. A sua fé é a fé que simplesmente está vinculada às coisas terrenas? É esta fé de um cônjuge que você tanto aguarda? Ou é a fé de um carro que você espera ter para que você possa ser bem sucedido ou apresentar às pessoas? De uma casa no teu nome para que você então possa ficar então feliz da sua vida? É esta fé que você tem caminhado? Então eu vou dizer para você, você está diante da pergunta que Jesus disse, porventura achará fé na terra? Já muitas pessoas ele já não está encontrando mais a fé que transcende, a fé que aguarda em esperança a vinda e aguarda com alegria, e que quando está diante da morte foi comunicado a ele que alguma coisa vai tirar a vida dele porque é uma enfermidade que não tem cura, ele se alegra. Faz a verificação. Você de fato tem vivido a fé que agrada a Deus? Porque a fé que agrada a Deus é a fé que te galardoa. Porque sem ela é impossível você agradar a Deus. E eu vou te dizer, se você só tem a fé para alcançar objetivos desta vida, você já está em apostasia. E esse meu comunicado para você hoje é: olhe para as promessas de Jesus. Volte a ouvir o Evangelho. Volte a ouvir as palavras que aquele que crer em mim de maneira alguma morrerá, mas passará da morte para a vida. Volte a ouvir isso, querido. Você precisa de Evangelho. Coisas que a gente não ouve mais nas igrejas. As pessoas não estão mais preocupadas de falar da vinda do Senhor. As pessoas não estão mais preocupadas de falar que a morte já não existe mais, que ela não tem mais vitória. Elas não estão mais preparando uma igreja que transcenda da morte. Em alguns países aí, onde o Evangelho é de fato uma sentença de morte se for anunciado, alguns missionários aí estão vivendo a fé que agrada a Deus, porque não estão
dando valor à sua vida. Pelo contrário, estão dispostos a entregar a sua vida à morte por amor ao Evangelho e à pregação do Evangelho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aqui no Brasil, um país livre para se falar do amor de Deus e da verdade acerca da ressurreição, é por isso que aqui no Brasil é o país que mais está em apostasia. Se nós estivéssemos hoje numa cortina de bambu, numa cortina de ferro, né? Como diz lá no paralelo 40 lá, daquela região do globo aonde o Evangelho não pode ser anunciado, porque senão aquele que for pego pregando o Evangelho é sentença de morte para ele. Lá sim tem se desenvolvido a fé que transcende. Por isso é que de lá tem saído verdadeiros cristãos, enquanto nós aqui no país livre estamos a cada dia mais apostatando da fé que agrada a Deus. Faça essa verificação. Eu não vou me delongar. Este vídeo foi para mostrar a diferença, para que você acorde, desperte para o Evangelho, porque o Evangelho vive, é real, a ressurreição é um fato, Jesus ressuscitou, e assim como ele, você também será, e eu também serei ressuscitado. Não tenha, meu querido, nenhuma preocupação com a morte, porque ela simplesmente te coloca diante da face gloriosa de Deus. E você diz tanto que ama Deus, você diz tanto que ama Jesus, mas não quer estar com Ele. Se falar para você, olha, aproveita bem teu dia hoje, porque ao final dele você vai estar com Deus, de vez de uma alegria saltar, salta um medo, um desespero. E é disso que eu estou falando. Onde está a sua fé? Amém, meu querido? Fique bem, fique com Deus, medite e até o próximo vídeo, se Deus quiser.